aí, tudo bom? Hoje daremos continuidade ao nosso assunto sobre ética. Iremos estudar especificamente sobre a ética em Santo Agostinho. Então, não esquece de pegar a apostila 2 do SAI, cadernos e canetas para as anotações. Vamos lá. Aurélio Agostinho nasceu em 354 a.C. em Tagaste, na África, onde hoje é uma região da Argélia. Seu pai era um pequeno proprietário de terras e sua mãe uma devota do cristianismo. Fez seus primeiros estudos na cidade em que nasceu e aos 16 anos foi para Cartago, que era o centro urbano do mundo antigo. Nessa época, apaixona-se por uma mulher e dela nasce seu filho Adeodato. Em Cartago, inicia seus estudos filosóficos ao ler um livro chamado Hortêncio, escrito por Cícero, o grande político da Roma antiga. A partir daí, se interessou pelas questões filosóficas e assim partiu em busca do conhecimento e da verdade. Didaticamente, podemos dividir a biografia agostiniana em duas fases, antes e depois da sua conversão ao cristianismo. No período anterior à conversão, assumiu o cargo de professor de retórica em Milão. Nesse período, era influenciado pela religião maniqueísta, que enfatizava uma visão bem simples do mundo, que o dividia entre bom e ruim, o mal e o bem, entre Deus e o diabo. Mas, na sua busca filosófica, os ensinamentos de Plotino e a filosofia neoplatonista o levou a profundas reflexões espirituais, o que determinou sua conversão ao cristianismo. Depois de um período em Milão, retorna para a África, onde fundou uma comunidade religiosa e assim começa a ganhar notoriedade pelos seus estudos bíblicos. Foi consagrado bispo de Hipona, uma província da África, onde ordenou, modificou e consolidou toda a história da igreja cristã. Tanto para a história da filosofia, como para a teologia e a fé cristã, as ideias de Santo Agostinho influenciaram gerações de pensadores cristãos, principalmente nas questões relacionadas à ética cristã, que veremos a seguir. Mas antes, é necessário compreender que foi a conversão ao cristianismo que mudou radicalmente o modo de viver de Agostinho e que lhe abriu os novos horizontes para o seu próprio pensamento e que permitiu desenvolver uma filosofia na fé, a filosofia cristã. Então, quando Agostinho adapta, com importantes alterações, as contribuições dos gregos às necessidades filosóficas da dogmática cristã, é demarcado ali o início da Idade Média, que deu novos significados à questão do homem no mundo. Para relembrar um pouco aí dos gregos, aprendemos que em Platão o ponto de partida é o mundo das ideias. Em Agostinho, o ponto de partida é a ideia de alma como realidade interior do homem. Então, a questão da alma tem um papel importantíssimo na filosofia cristã. Assim, toda a filosofia agostiniana estará delimitada aí por dois temas principais: Deus e a alma. A ética em Agostinho está relacionada ao pensamento cristão. Para ele, as relações construídas entre os seres humanos devem ser baseadas na tradição da mensagem bíblica, valorizando a fé e o contato com Deus. Dessa forma, a filosofia de Agostinho está fundamentada em 4 argumentos principais: a vontade humana, a liberdade humana ou livre-arbítrio, a origem do mal e a ética cristã. Vamos compreender melhor cada um desses tópicos. Agostinho percebeu que a vontade ocupa um lugar importante na vida das pessoas. Ela é responsável por muitas das decisões tomadas e também pelas consequências de tais atitudes, sejam elas positivas ou negativas. Então, o ser humano está sempre envolvido em uma luta entre a própria vontade e a vontade divina. O ser humano que não conhece a vontade de Deus se afasta dele pelo pecado.
Desse modo, afastando-se da perfeição de Deus, as vontades dos seres humanos serão imperfeitas. Para Agostinho, a liberdade é a própria da vontade. Embora pertencendo ao espírito humano, a liberdade é uma faculdade diferente da razão, tendo uma autonomia própria. A razão conhece e a liberdade escolhe. O homem é livre para escolher, podendo, inclusive, escolher o irracional. Então, quando as pessoas agem de acordo com o livre-arbítrio, ele tem a liberdade de escolha para decidir se vai agir ou não conforme as regras divinas. É importante lembrar que, para Agostinho, se a pessoa se recusou a fazer algo bom, está recusando a presença de Deus nas suas atitudes. Para Agostinho, o primeiro desvio da vontade foi o pecado original, que, segundo a Bíblia, foi cometido por Adão e Eva, que comeu o fruto proibido. Assim, os primeiros habitantes da terra impuseram sua vontade humana contra a lei divina. E a única forma de se livrar do mal original é aproximando-se de Deus, da sua graça e sua misericórdia. Então, o homem não pode decidir sozinho sobre sua própria vida, pois precisa da graça de Deus nas decisões que tomará. Por isso, o livre-arbítrio deve ser constantemente refletido, para que as escolhas sejam feitas a partir das leis divinas. Um argumento importante de Agostinho propõe para que a reflexão é o que o mal não é uma coisa materializada. O mal nem existe. O mal é a ausência de bem. E isso acontece quando o ser humano não pratica o bem e deixa de fundamentar suas ações nas leis de Deus, que é a perfeição da bondade. Para Agostinho, a ideia da ética está fundamentada nas ideias de vontade e liberdade, segundo o qual o ser humano somente é verdadeiramente ético quando se aproxima de Deus e liberta-se da sua própria vontade humana e pratica a lei divina, afastando-se do mal e praticando o bem. Então, do mesmo modo que o homem tem um entendimento natural que o permite conhecer todas as coisas do mundo, tem também uma consciência moral sobre as coisas. Mas não basta somente o homem conhecer. É necessário que ele conheça a lei divina, que a queira praticar em suas ações no mundo. E aqui o problema da vontade humana se estabelece como um critério moral dentro do conceito ético cristão. Assim, veremos que, na Idade Média, a partir das teorias de Agostinho, o tema do pecado é tratado como um desvio das leis divinas e que toda a história humana é uma luta entre os dois reinos, o reino de Deus e o reino do mundo, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, como bem escreveu Agostinho de Hipona. Então, podemos concluir que o pensamento de Agostinho está relacionado entre a liberdade, a vontade e o bem. Assim, Agostinho desconstrói o conceito de que o mal é uma consequência de fatores externos, ou próprio da natureza humana, ou de uma atividade mística sobrenatural. Para ele, o homem é autor da sua conduta e responsável por ela. Com isso, Agostinho destaca o livre-arbítrio da vontade e a liberdade em sua concepção ética. Desse modo, a única forma de superar a relação conflituosa entre o ser humano e o pecado é por meio da fé em Deus. Assim, a origem do mal se dá cada vez que o ser humano se afasta da vontade de Deus. Aprendemos com Agostinho que o principal elemento para o conhecimento do mundo é a fé. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que todos tenham aproveitado bastante. Não esqueçam de fazer as atividades descritas na agenda online. Bons estudos e a gente se encontra.